Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estimados irmãos, o Evangelho de hoje aborda a temática do perdão. Muito propício para esta semana que nós estamos celebrando, a Semana Nacional da Família. Muitas vezes trazemos conosco marcas da falta de perdão, do rancor, da divisão, da chateação com a nossa família, seja os nossos pais, irmãos ou outros membros. E a palavra quer nos recordar da importância de perdoarmos, até porque o perdão é uma realidade que faz muito mais bem a nós do que aos outros. Quando eu peço perdão, quando eu dou perdão, é um alívio para a minha alma. A minha vida, ela começa a tomar uma proporção de unidade e de comunhão com o nosso Deus. E Jesus, ao inaugurar esta realidade aos seus discípulos, ele faz com que cada um perceba que o perdão é uma condição ilimitada. Enquanto para a cultura judaica, o perdão tinha-se um limite, até certo ponto eu posso perdoar, nosso Senhor Jesus Cristo vem e quebra esta realidade. E ele coloca o perdão como uma conquista, como um momento de unidade com ele e com o Pai. Pois ele mesmo nos faz lembrar que é preciso perdoar assim como nós somos perdoados por Deus. Para isso, Jesus, ele ilustra para os seus discípulos e para cada um de nós com uma bonita alegoria de um homem que tinha empregados e estes empregados agiam de forma distintas. Um foi ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e devia muito para ele, nos diz o texto que era uma enorme fortuna. Este foi perdoado pelo patrão, mas não teve a capacidade de perdoar o irmão assim que ele o encontrou na rua, que lhe devia apenas 100 moedas. Se a gente parar para analisar, uma fortuna e 100 moedas é algo totalmente desproporcional. Aquele homem era fechado em si. Ele queria o perdão, queria a bondade, a misericórdia do patrão somente para si. Quantas vezes nós também não agimos desta forma com Deus? Queremos o melhor de Deus, mas somos incapazes de dar o melhor de cada um de nós para o outro. Somos amáveis com Deus, mas não conseguimos tolerar uma pessoa que nos dirigiu uma palavra que não trouxe a nós contentamento. As mesmas palavras que nosso Senhor Jesus Cristo disse para um, disse também para o outro. Assim como também aquilo que um disse para Jesus, também disse para o outro. Vejamos, dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Um foi perdoado, mas o outro não foi perdoado. Só que o peso da falta do perdão foi enorme para aquele que devia uma fortuna. Aquele patrão mandou que aquele homem fosse para um lugar distante e ali fosse desconsiderado e torturado pela sua postura. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa caminhada, para não terminarmos, sobretudo a nossa alma, em um fim tão trágico como aconteceu com este empregado. Talvez pela falta de perdão, talvez pela irresponsabilidade com um determinado assunto. Nós precisamos fazer bem todas as coisas aqui nesta terra. Buscarmos agradar a Deus de todo o coração, agradando também o irmão que é a nossa imagem e semelhança. Hoje nós celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, um grande santo da igreja, muito próximo a nós. Faleceu em 1941.
E este homem foi desde o princípio predestinado para poder fazer a vontade de Deus. De modo que aos 12 anos de idade recebeu uma aparição de Nossa Senhora que trazia consigo 2 coroas, uma coroa branca e uma coroa vermelha. E aí São Maximiliano perguntou a Nossa Senhora o que seriam aquelas coroas. Só que antes Nossa Senhora perguntou a ele se ele gostaria de receber qual das 2. Como criança, quis as 2 coroas. Então Nossa Senhora disse a ele que uma coroa seria a da pureza, a branca, e a outra, a vermelha, a do martírio. Esta experiência moldou a história de São Maximiliano Kolbe. E ele então decidiu doar a sua vida inteiramente a Deus, respondendo ao chamado ao sacerdócio. E assim ele ingressou na família dos franciscanos. E São Maximiliano teve a grande graça de conduzir muitos outros irmãos também para o caminho de Deus, seja os seus irmãos de fraternidade, seja as pessoas com que ele se deparava. Só que no período de São Maximiliano eclodiu também a Grande Guerra, e a igreja, assim como os judeus, começaram a ser perseguidos. Então São Maximiliano foi capturado e levado para o pior campo de concentração dos nazistas, o campo de Auschwitz, no interior da Polônia. E ali, como todos os outros detentos, sofreu as piores torturas possíveis. De modo que um episódio aconteceu naquele lugar que marcou a vida de São Maximiliano, depois também a igreja, pelo seu bonito testemunho. Um detento fugiu e, como pena da fuga daquele detento, outros 10 precisavam pagar uma grande pena, serem colocados no chamado bunker da fome, ou seja, uma cela escura para morrerem de fome. Então São Maximiliano Maria Kolbe, ali junto com os outros, para poderem ser escolhidos para aquele lugar, um pai de família foi o escolhido, e São Maximiliano pediu ao comandante do campo de concentração para trocar, em vez do pai ir, ele ir no lugar daquele pai, porque aquele homem gritava dizendo que tinha família, tinha esposa, tinha filhos. Aqui nós temos os primeiros milagres na vida de São Maximiliano Kolbe. O primeiro, por sair da fila, porque todos ficavam perfilados, e aquele que saísse da fila, automaticamente era fuzilado pelos nazistas. Depois, por poder falar com o comandante daquele campo de concentração. E por fim, por pedir para ir no lugar daquele homem. O comandante, por odiar também os padres e a igreja, achou melhor que Padre Maximiliano fosse para o campo do que aquele pai de família. E ali naquele lugar tão sombrio, tão triste, São Maximiliano rezava e consolava todos os seus companheiros de cela, sempre divulgando as maravilhas de Deus e da Virgem Maria, cuja qual ele lembrava com grande afeto, lá nos seus 12 anos de idade, quando recebeu de Nossa Senhora aquelas coroas. E pôde, com grande graça, entender que Nossa Senhora dava a ele a pureza de uma vida santa, mas também o martírio, o sofrimento por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. O fim do relato da história de São Maximiliano nos conta que um por um foi morrendo. E só São Maximiliano resistiu durante 2 semanas, sem comer e nem beber. Morreu porque os nazistas precisavam desocupar a cela para colocar outros no lugar, e assim ele recebeu uma injeção letal de ácido fênico na sua veia para poder morrer. Morreu nas vésperas da Assunção de Nossa Senhora, 14 e amanhã, dia 15, dia da Assunção, para testificar o grande amor e o grande cuidado de Nossa Senhora pela vida
deste grande homem. Uma história que deve nos inspirar para vencermos nós também as nossas dificuldades, os tormentos, sobretudo do pecado, para assim nos configurarmos mais e mais a nosso Senhor Jesus Cristo. No campo de concentração, São Maximiliano dizia aos seus irmãos: o ódio não é a maior força, mas sim o amor, pois ele é capaz de transformar tudo. Vejam, irmãos, somente quem vive no amor, somente quem busca o amor é capaz de perdoar, é capaz de reconhecer, é capaz de se apaixonar por nosso Senhor Jesus Cristo.